grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos supor que alguém diga que vai chegar a 5 horas e 30 minutos, ou que a temperatura da sala é de 20 graus Celsius. Em relação às grandezas tempo e temperatura, essas informações são completas, não deixam dúvidas. Grandezas desse tipo ficam perfeitamente definidas pelo valor numérico e a unidade. Essas grandezas são denominadas grandezas escalares. Tá? São exemplos também de grandezas escalares o comprimento, por exemplo, 10 metros, 20 metros, a área. Por isso você compra um terreno aí de 500 metros quadrados. O volume, por exemplo, você sabe que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Tá? A massa, você vai lá na feira, por exemplo, e compra 2 quilos de batata. Tá? Fica claro o que você está querendo. Não há necessidade de acrescentar mais nada a essa informação aí. Tá? Agora, observe esses dois exemplos que eu estou colocando aqui embaixo, tá? Que é o seguinte. O ponto, aqui você tem um ponto vermelho, tá vendo? O ponto representa um barquinho visto de cima, navegando num lago de águas tranquilas. Se o barco se deslocar 5 quilômetros, para onde irá? Então, olha, falta agora alguma coisa. Porque se esse barco deslocar de 5 quilômetros, eu te perguntaria, ele vai deslocar de 5 quilômetros para onde? Para a direita? Para a esquerda? Para cá? Tá? Então falta informação. Aonde ele vai chegar se ele deslocar de 5 quilômetros? A mesma coisa que no segundo exemplo, olha, aplica seu corpo, que está sobre a mesa, uma força de 100 newtons. O que acontece? Ele será comprimido contra a mesa? Será que eu vou empurrar esse corpo para baixo? Vai deslocar-se para a direita? Se eu empurrar ele para a direita. Ou vai para a esquerda? Se eu empurrar para a esquerda. Ou vai subir? Quem sabe eu estou empurrando esse corpo para cima. Tá? Então note que quando eu faço uma força em cima de um corpo aí, tá? Vai depender para onde eu estarei fazendo essa força. Quando isso acontece, nós vamos chamar então de grandeza vetorial. A grandeza vetorial, para ela ficar bem conhecida, você vai precisar de mais informação. Tá? Então nós temos aí, embora o valor numérico e a unidade das grandezas tenham sido dadas, que é o deslocamento de 5 quilômetros no caso do barquinho, e uma força de 100 newtons no caso do corpo em cima da mesa, não há como responder às perguntas formuladas. Só poderíamos determinar a posição final do barco ou o possível efeito da força sobre o corpo se soubéssemos a direção e o sentido em que elas atuam, ou que a força atua. Tá? Grandezas dessa natureza são denominadas de grandezas vetoriais. Tá? Então, o que é uma grandeza vetorial? É toda grandeza e que, para ficar bem definida, você deverá conhecer o módulo, que é o valor numérico dela, a direção e o sentido. Tá? Vale abrir um parênteses agora sobre direção e sentido. Tá? O que é direção e sentido? Observe os vetores abaixo. Olha, você tem aí 4 vetores. Tá? Os vetores A, B e C, eles têm a mesma direção. Eles são paralelos. A direção, você poderia até definir como esse ângulo aqui, ó, horizontal, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse aqui um ângulo de 45 graus. Como B também tem um ângulo de 45 graus, C também um ângulo de 45 graus horizontal, eles terão a mesma direção. Tá? Eu estou representando aqui vetores, então você note que vetores paralelos vão ter a mesma direção. Agora, sentido não. Observe que o vetor A e B, eles têm o mesmo sentido. O vetor C, ele tem sentido contrário do vetor A e B. O sentido é para onde aponta o vetor. Tá? Isso significa sentido. Então você tem que em uma direção você vai ter 2 sentidos. Ok? O sentido é para onde aponta. Tá bom? Observe também, isso foi colocado já aqui, né?
Observe que a representação do nome vetor é acompanhada de uma seta em cima do nome, tá vendo? Esse aqui é o vetor A. Observe que eu coloco o nome do vetor A com uma setinha em cima. Gente, essa setinha sempre para a direita, tá? É assim que a gente representa. Porque eu já tive caso, por exemplo, de aluno de colocar, por exemplo, o vetor C, ele está vindo para a esquerda aqui, tá vendo? A setinha está apontando para baixo. O aluno colocar a setinha para a esquerda aqui em cima do nome. Nada disso, tá? Você vai botar o nome do vetor com uma setinha para a direita. Então, isso aqui você tem o vetor A, vetor B, vetor C, vetor D. Tá? Então, essa representação da setinha em cima tá exatamente para completar ali o nome do vetor. Tá? Eu estou representando o vetor. Veja no exemplo como iremos representar e dar nome aos vetores. Olha, esse vetor que eu representei aqui, eu estou colocando o nome dele é o vetor A. E ele tem duas unidades. Uma unidade poderia ser comprimento, poderia ser força. Tá? Então, se for comprimento, poderia ser em metro, centímetro. Se for força, seria Newton. Ok? Então, a unidade vai depender do que você estiver trabalhando aí. O nome do vetor a gente representa assim. Ó. Então, o nome, né, com a setinha em cima. Tá? Então, eu tenho aqui A é o nome do vetor. Vetor A. Uma unidade é uma unidade qualquer. Poderia ser 1 centímetro, 1 metro, 1 newton. Ok? Esse vetor acima que eu estou representando aqui, ele tem duas unidades. Para representarmos o valor do vetor, simplesmente escrevemos A é igual a 2 unidades. Não é simples? Tá? Ou o módulo do vetor A é igual a 2 unidades. Quem quiser colocar o nome do vetor, né, com a setinha em cima, aí tem que colocar módulo. Eu estou querendo representar aqui o valor do vetor. Então essas duas maneiras são corretas, ok? Sendo que essa maneira aqui, a primeira maneira, é a maneira mais fácil, né? Você não precisa ficar colocando a barrinha com a setinha em cima. O vetor, né, você tem aí que o vetor A ele tem 2 unidades, ok? Ou o módulo do vetor A, 2 unidades. Então podemos dizer que o vetor A tem 2 unidades. Direção horizontal, sentido para a direita. Eu defini bem esse vetor, tá vendo? 2 unidades, horizontal, sentido para a direita. Segmentos de reta orientados que possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, representam vetores iguais. Notem que eu representei aqui, olha, 3 vetores iguais. Eles têm o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Ok? Já, se você representar o segmento ao contrário, por exemplo, olha aqui, olha, o vetor A e o vetor B, eles têm o mesmo módulo, eles têm o mesmo tamanho. Têm a mesma direção, porém eles têm sentidos contrários. Segmentos de reta que possuem a mesma direção, o mesmo módulo, porém sentidos contrários, representam vetores opostos. Observe que o vetor B é oposto ao vetor A. Tá? Ele tem a mesma direção, porém sentido contrário. Então eu posso colocar assim, olha, que o vetor B é igual a menos o vetor A. Quando você coloca menos, é que você está pegando, então, o oposto do vetor aí. Tá? Você está pegando ele em sentido contrário. Ou eu posso falar que o vetor A é igual a menos o vetor B, tá? Que seria pegar o vetor B e inverter ele. É o oposto de A. Isso são vetores opostos. Vetor soma ou resultante. Olha, vamos somar agora vetores. Como é que a gente trabalha com isso? Somar 2 vetores não é a mesma coisa que você pegar o valor deles e simplesmente somar. Nós vamos ver isso aí melhor mais adiante. Tá? Mas vamos supor, eu tenho esses 2 vetores aí. Tá? Eu quero somar esses 2 vetores. Nós temos 2 regras. Vamos ver a primeira regra, que eu vou chamar de método do paralelogramo. O método do paralelogramo seria o seguinte: você pegar esses 2 vetores A e B
e colocar os dois vetores com a mesma origem. Vamos fazer isso, olha. Primeiramente, coloque-se os dois vetores com a mesma origem. Tá? E agora nós vamos desenhar um paralelogramo com esses dois vetores dados. Ou seja, eu vou pegar um vetor igualzinho ao A, tá? E vou transferi-lo para a extremidade do vetor B. E vou pegar um vetor igualzinho ao B e transferir para a extremidade do vetor A. Olha, eu estou formando aí um paralelogramo. Tá? O vetor resultante é a diagonal desse paralelogramo aí, tá? Que parte da origem dos dois vetores. Esse é o vetor soma, o vetor resultante. Tá? Se eu falasse assim com você, que o vetor A tem 5 unidades e o vetor B também tem 5 unidades. Esse vetor soma aqui não vai ter 10 unidades. Tá? Ele vai ter um valor aí menor que 10 unidades. Ok? Então nós vamos ver como é que a gente faz esse cálculo aí. Bom, mas representando aqui geometricamente, você está vendo isso. Tá? O valor do vetor soma seria exatamente a diagonal desse paralelogramo aqui. E vai ter como a gente calcular esse valor aí. Tá? Atenção, já comentei. O módulo o valor do vetor soma, em geral, não é igual à soma dos módulos dos vetores. Eu falei em geral, tá, gente? Nós vamos ter um caso particular que você vai ver que é igual. Em geral, não é igual à soma dos módulos dos vetores em separado. Essa soma só será igual se os vetores estiverem na mesma direção e sentido. Na hora que eu for fazer exercício, vocês vão enxergar isso melhor. Então, eu estou falando aqui ó, que o vetor soma é diferente de você pegar os valores numéricos, tá, os módulos do vetor A e somar com o vetor B. Então, como é que nós iremos calcular o valor desse vetor soma? Nós vamos usar essa regra aqui. Olha, nós chamamos de lei dos cossenos, tá, gente? Você vai ter que o vetor soma vai ser igual a raiz quadrada do vetor A elevado ao quadrado, mais B elevado ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno desse ângulo entre os dois vetores. Ok? Notem que para você calcular esse vetor soma é fácil guardar essa formulinha. É como se fosse um trinômio quadrado perfeito. Tá vendo? Você não tem vetor A e B? Como é que você eleva A mais B, né, a soma A mais B elevado ao quadrado? Não é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que isso aqui dentro lembra o trinômio quadrado perfeito. Tá? Só que o termo do meio, que é o 2AB, ele está acompanhado do cosseno do ângulo entre os dois vetores aí. Ok? E, lógico, então a soma vai ser a raiz quadrada desse termo que lembra o trinômio quadrado perfeito aqui. Tá bom? Então é fácil guardar essa equação. Agora, a demonstração, gente, eu não vou fazer a demonstração aqui. Eu vou colocar para vocês, tá? A demonstração, tá aí, a demonstração. Tá? Você tem aqui um vetor V1, você quer somar com o vetor V2. Tá vendo? Aqui você tem um ângulo entre os dois vetores. Então, você fazendo a regra do paralelogramo aqui, olha, você vai ter esse vetor aqui, que é o vetor soma, o vetor resultante. Tá? Bom, e aí você vai ver, então, olha, que esse ângulo θ aqui, que é entre o V1 e V2, vai dar o mesmo ângulo θ aqui, ó, entre esse prolongamento do M e essa altura aqui, ó, que eu estou chamando de H. Tá vendo? Sendo que a hipotenusa aqui, observe que a hipotenusa aqui é o próprio vetor V1. Tá? Que é ao lado do paralelogramo aqui. Ok? Baseado nisso e nas projeções, você tem aqui a demonstração. Tá? Então, como no caso aqui, para nós aqui desenvolvermos, o importante é você conhecer a equação, eu vou pular essa demonstração. Agora, a demonstração está toda aí. Tá?
para quem quiser olhar aí, linha por linha, como é que foi, né, a demonstração dessa equação, tá aí. É só você dar um pause aí e entender linha por linha aí, tá bem claro. Então, voltando à nossa aula aqui, tá? A soma de dois vetores, então, vai ser dado, tá, por essa equação. Você tem que conhecer o valor do vetor A, o valor do vetor B, ou seja, o módulo, né? O módulo do vetor A, o módulo do vetor B, tá? E o ângulo que esses vetores formam. Tá? Você calculando, aí você vai ter, então, o módulo desse vetor, o valor, a intensidade desse vetor, soma ou resultante, que nós chamamos. Agora, método da linha poligonal. Tá? Esse método até parece mais simples, mas normalmente a gente usa, como é soma de dois vetores, a gente usa o método anterior aí. Esse método é muito interessante quando você tem vários vetores. Olha só, eu estou representando para você vários vetores, A, B, C e D. Tá? Vamos supor que eu queira somar esses vetores. Então, olha lá, você pega um vetor igualzinho A e desloca ele. Pega agora igualzinho B e coloca na ponta do A. Um C na ponta do B. O D na ponta do C. Tá vendo? Peguei todos esses vetores. Qual vai ser o vetor resultante? Ele vai ter origem no primeiro, que é no A, e extremidade no último, que é o D. A ordem aí não vai alterar, não. Tá? Você pode colocar em qualquer ordem essa soma aí. Não vai alterar o resultado. Bom, você observe aí que eu terei o vetor soma. Ou seja, eu estou somando os vetores A, B, C e D de uma vez só. Tá? Agora, observem bem, como é que eu vou achar o valor desse vetor soma? É bem simples. Que você pegando o vetor resultante aqui, olha, que está vendo? Eu coloquei, representei aquele verdinho, está verde. Tá? Quando você tiver em mãos o vetor resultante, você sempre vai poder montar um triângulo retângulo aqui. Ó. Tá vendo? Então, quando você tem um quadriculado desse tipo aqui, fica fácil você montar um triângulo retângulo e o vetor soma aqui, olha, vai ser a hipotenusa. Você tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, no caso desses vetores aqui, notem bem, eu tinha aqui a hipotenusa aqui. Qual é o valor dessa hipotenusa? Eu tenho aqui ó, o cateto oposto aqui, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, né, o cateto oposto aqui tem 2 unidades, e o cateto adjacente tem 2, 4, 6, 8 unidades. Tá? Então seria a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Notem que é um triângulo retângulo. Tá? Agora, sempre vai dar um triângulo retângulo? Bom, na maioria das vezes. Tá? Quando não der um triângulo retângulo, é até mais fácil. Porque, por exemplo, pode acontecer dos vetores voltarem, fechar aqui, voltar para a origem do primeiro. Então o vetor soma, o resultante, será nulo. E o outro caso é quando ele dá aqui na mesma horizontal. Tá? Vamos supor que eu tivesse o vetor A, B, mais o C, olha, o C terminaria aqui, nesse ponto aqui. Tá? Aqui vai dar um triângulo retângulo, né? Mas vamos supor que o C terminasse aqui, ó, um quadradinho acima aqui. Observe que você já teria o vetor resultante aqui, ó. Ele seria horizontal. Tá? Então observe que quando não cai no triângulo retângulo, acaba sendo mais fácil o desenvolvimento. Ou você vai ter um vetor nulo quando ele retorna para a origem, ou então você vai contar direto os quadradinhos aqui para ter o tamanho dele. Tá? Fora isso, vai dar para montar o triângulo retângulo aí. Vetor diferença. O vetor diferença é o vetor equivalente à diferença entre dois vetores. Aqui, gente, nada mais é do que você fazer uma soma com o segundo vetor invertido. Tá? A diferença é um caso particular da soma. Olha só, você pega um vetor igualzinho a, eu estou querendo A menos B. Tá? Então, pega um vetor igualzinho ao B, coloca na extremidade do A. Olha, mas no caso que eu coloquei aqui, é A mais B. Como eu estou querendo A menos B, você vai pegar o oposto do B. Você vai inverter o vetor B. Eu quero o vetor menos B, então você inverte o B.
E é como se fosse uma soma. O vetor resultante, ou o vetor diferença aí, ele vai ter origem no primeiro e extremidade do último ali. Tá vendo? Esse é o vetor diferença, tá? De A menos B. Ok? Bom, essa propriedade aí é quando você tem os dois vetores com a mesma origem ali. Olha, eu vou fazer a animação aqui para você ver como é que funciona. Olha, eu tenho o vetor A e o vetor B. Eu quero o vetor A menos B. Tá? É o vetor diferença, ó, A menos B. Note que o mesmo vetor diferença aqui, olha, ele vai encaixar ali direitinho. Ele vai estar apontando para o primeiro, que é o A. Tá vendo? Se eu quiser representar aqui o vetor, em vez do A menos B, representar o vetor B menos A, eu vou fechar esse triângulo aí com o vetor apontado para o B. Que é o primeiro aqui na diferença, tá vendo? B menos A. Ele vai estar apontado para o B. A menos B, ele vai estar apontado para o A. Então, quando você coloca os vetores com a mesma origem, o vetor diferença vai ser fechando aqui o triângulo, tá? Com o vetor sempre apontando para o primeiro. No caso aqui, apontando para o A. No caso desse aqui, apontando para o B. E vê que nos dois casos eu usei exatamente aquele vetor diferença. Olha, o módulo dele vai ser igual. A menos B ou B menos A é o mesmo módulo. Ok? Só o sentido é que vai ser o contrário aí. Agora umas observações, tá? Eu já até comentei esse aí, tá vendo? A soma vetorial A mais B pode ser representada por S é igual a mais B em negrito. Olha, eu estou representando, em vez de ficar colocando aquela setinha lá em cima de vetor, tá vendo? Eu posso representar a soma assim, em negrito. Tá? Em alguns livros é colocado assim porque fica mais fácil. Tá? Na hora ali da digitação, né, você ficar representando com um vetorzinho. É simplesmente uma questão de facilidade mesmo. Ok? Aí como é que a gente fala? Olha, o vetor A, você pode representar o nome vetor A com a setinha em cima ou A em negrito. Tá vendo? O módulo do vetor A, que a gente representa dessa maneira, pode ser representado simplesmente como A, aí no caso, sem negrito. Tá? O módulo do vetor A é o valor do vetor A. Então você pode escrever ele direto aqui, olha, sem negrito. Bom, normalmente a gente usa, né, quando você tem vários vetores, eu uso assim essa grade. Essa grade facilita a você repetir os vetores. Enquanto você tem 3, 4 vetores, como nós já vimos anteriormente também, fica fácil você deslocar esses vetores e representar um vetor igualzinho usando a grade. Tá? Porque quando você não tiver a grade, você realmente vai ter que fazer o desenho. Tá? Muitas vezes, aí, quando você tem um certo ângulo, você usa aí uma régua, um transferidor, tá? Um esquadro, para transportar o vetor do jeito que ele é, para ver como é que dá o resultado. Bom, já vimos que o vetor soma é dado por essa equação, né? Que lembra o trinômio quadrado perfeito, olha lá. Raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2AB, cosseno do ângulo. E o vetor diferença vai ser dado por essa equação aqui, tá vendo? A diferença entre os dois, olha lá, porque aqui passa a ser menos. É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo entre os dois vetores. Lembra que as duas, tá? Elas lembram o trinômio quadrado perfeito. Então é fácil de guardar as duas. Casos especiais. Vamos aos casos especiais agora que normalmente são muito usados. Tá? Determina a soma de dois vetores paralelos de módulos 3 unidades e 4 unidades. Olha, gente, eles são paralelos. Tá? Eles têm a mesma direção e sentido. Tá? Então, como é que você vai ver? Esse é o caso mais simples que tem, mais fácil. Como eles têm a mesma direção e sentido, ela representa o primeiro vetor, coloca na extremidade do primeiro vetor o segundo vetor.
Olha lá. Qual é o resultado aí? Qual é o módulo do vetor resultante? Será 7 unidades. Tá? Ou seja, simplesmente nesse caso você pode somar os dois vetores. Nesse caso você pode somar. Como os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, é só somar seus módulos. Esse é o caso mais fácil. Agora, determine o módulo do vetor soma, o vetor resultante, de dois vetores de 3 e 4 unidades que formam um ângulo de 90 graus. Olha, agora eles são perpendiculares. Tá? Então, repetindo, olha, você pega um vetor igual aí ao A ou B, vamos ver qual que vai ser, ó, B primeiro. Coloca na extremidade do vetor B um vetor igualzinho a. Dando a sequência, ó. O vetor resultante tem origem ali no primeiro, extremidade no outro. Notem que é um triângulo retângulo. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? E olha, eu friso o seguinte aqui. Aquela equação da soma é a mesma. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno do ângulo. Só que como o ângulo aqui é 90 graus, cosseno de 90 é igual a zero. Então aquele termo 2ab cosseno do ângulo vai sumir. Cosseno de 90 é zero. Tá? Então vai ficar simplesmente a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? E aí então você tem aí, olha, é como se fosse o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então no caso de dois vetores perpendiculares entre si, é fácil de você calcular o vetor resultante. Bom, esse terceiro aí não é um caso particular não, tá? Não é um caso especial não, ele é um caso geral aí. Tendo um ângulo de 60 graus, você vai usar a equação direto. Tá? Você tem dois vetores aí, de 3 unidades e 4 unidades, que formam um ângulo de 60 graus. Estou usando a regra do paralelogramo. Fecha o paralelogramo aí. E na origem do primeiro, pega a diagonal aí, né, o vetor resultante. Tá? Então o vetor resultante equivale à diagonal do paralelogramo. E seu valor é dado, aí você vai usar a equação. Tá? Como é uma soma, usa a equação da soma de dois vetores aqui, olha. Tá? O A vale 3, quer dizer, 3 ao quadrado. O B vale 4, 4 ao quadrado. Mais 2 vezes A vezes B, 2 vezes 3 vezes 4. Vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Tá? Resolvendo aqui, olha, 9 mais 16 mais 12. Então vai dar a raiz quadrada de 37 unidades. Como não foi uma raiz exata, deixa a resposta assim. Tá? Ou seja, o módulo desse vetor resultante aqui vale raiz quadrada de 37. Ok? Agora o outro caso especial é quando eles tiverem sentidos opostos, ou formam um ângulo de 180 graus entre eles. Tá, olha, você vai ter um vetor A para a direita e um vetor B para a esquerda. Eles estão formando entre eles aí um ângulo de 180 graus. Tá? Quando você for usar aquela equação, né, o cosseno de 180 é menos 1. Tá? Então, você na verdade vai ter A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB, tá? vezes 1, né? Esse cosseno de 180 é menos 1. Então, olha lá, olha, eu fiz um igualzinho A, na extremidade do A coloco um igualzinho B, e olha, esse é o vetor soma. Você tinha 4 para a direita, 3 para a esquerda. Tá? O vetor resultante tem origem no primeiro e extremidade no último aqui. Olha. Sobrou uma unidade, direção horizontal, sentido para a direita. Agora, multiplicação de um vetor por um escalar. Bom, quando você vai multiplicar um vetor, simplesmente você vai manter as mesmas características de direção. Tá? O sentido vai depender. Se você multiplica um vetor por um menos 1, por exemplo, o sentido dele vai inverter. Agora, se for multiplicação por um número escalar positivo, ele simplesmente vai ampliar ou diminuir, né? Porque você pode multiplicar por meio, por exemplo, e vai diminuir o tamanho. Ok? Mas aí o sentido permanece o mesmo. Então, olha só. Você tem aqui, o módulo vai ser dado por K. Vamos supor que você tem um vetor A. Tá? E você vai multiplicar esse vetor A por um escalar K. O módulo é K.
a direção é a mesma do vetor A. Isso com K sendo... Aliás, desculpa, a direção é a mesma do vetor A, sempre. Com relação ao sentido, temos duas possibilidades. Depende, se K for positivo, você vai manter a mesma direção e sentido. Agora, se o K for negativo, vai ser sentido contrário. Vamos ver como é que isso funciona. Olha, eu tenho aqui um vetor A. Notem ali que ele tem 3 unidades, ele pega 3 quadradinhos. Eu quero representar o vetor 3A. Notem que eu mantive a mesma direção e sentido, mas simplesmente ele passou a ocupar 9 quadradinhos agora. Esse é o vetor 3A. Agora eu quero representar o vetor menos 2A. Olha, menos, então o sentido inverteu. Como ele tinha 3 quadradinhos, agora ele passa a ter 6 quadradinhos. Notem que eu multipliquei por 2 o tamanho do vetor. Mas como era menos, eu inverti o sentido do vetor ali. Vamos ver uns exercícios aqui. São dados vetores A e B. Assinale o vetor que melhor representa a soma A mais B. Tá? Então, olha só, eu tenho esses A mais B. O que eu poderia fazer? Fechar um paralelogramo aqui, olha. Eu teria aqui um vetor igualzinho ao B, eu teria aqui um vetor igualzinho ao A. O vetor resultante teria origem no primeiro, pegando a diagonal aqui. Ó. Então, é um vetor mais ou menos para cá. Ó. A outra maneira seria você colocar na extremidade do A um vetor B. Pensa bem, você teria aqui o vetor A, o vetor B não ia chegar por aqui mais ou menos? Olha, o vetor resultante teria origem e a extremidade aqui. A origem aqui, né? E a extremidade aqui na diagonal. Aqui, olha. Então seria um vetor apontando para lá. O melhor vetor aqui, olha, nessa representação, é esse vetor daqui, né? Vamos ao outro exercício. Agora, eu estou querendo, são dados 2 vetores, assinale o vetor que melhor representa o vetor diferença A menos B. Você lembra, A menos B, se você mantiver a origem aqui, os dois com a mesma origem, basta fechar o triângulo apontando para o A. Então, olha, eu teria fechando aqui ó, um vetor apontado para o A. Olha, notem que ele estaria vindo um pouquinho para a esquerda aqui, né? Mas eu não tenho nenhum vetor subindo e indo um pouquinho para a esquerda. O que melhor representa aqui, olha, vai ser esse aqui, tá? Esse aqui está para baixo, ó. Tá? Esse aqui seria se fosse B menos A, né? Esse aqui não tem sentido, esse aqui também não tem sentido. Tá? Então, olha, apontando para o A, o que tem mais sentido é esse aqui, ó, ele estaria apontando para o A aqui. Agora, são 2 vetores perpendiculares, tá vendo? De 6 unidades e 8 unidades. Eu quero saber qual o valor do vetor soma de 2 vetores perpendiculares entre si, cujos módulos são 6 unidades e 8 unidades. Olha, aquele negócio, como eles são perpendiculares, teorema de Pitágoras. Você não vai fechar aqui não, tá? Você poderia fazer assim, coloca o 6, esse vetor 6 aqui na extremidade do 8 aqui, ó. O vetor resultante, ele teria origem aqui e extremidade aqui. Tá? Então estaria fechando um triângulo aqui, ó. Tá? O quadrado da hipotenusa, a hipotenusa seria o valor do vetor que eu quero, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então você teria 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, 64 com 36 vai dar 100. Né? Raiz quadrada de 100, 10. Vamos ver esses exercícios de aprendizagem agora, depois você complementa com a lista anexa. Tá? Os exercícios são mais ou menos o mesmo estilo. Represente a soma vetorial pedida e dê o valor do vetor resultante em cada caso a seguir. Então, olha só. Cada quadradinho desse, eu estou mostrando aqui, olha, tem uma unidade. Eu vou usar os próprios quadradinhos, né, aproveitar o quadriculado do fundo aqui, para nós representarmos, então, a soma vetorial aqui. Tá? Então, olha só, no primeiro eu estou querendo representar a soma A mais B mais C mais D mais E. Então, olha, vamos transportar os vetores. Primeiro o vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C, mais o vetor D, observe que o vetor D está retornando,
mais o vetor E. Tá vendo? Então, qual vai ser o vetor soma? Vai ter a origem no primeiro, que é o A, e a extremidade no último, que é o E. Então, vai ser aqui, olha. Tá? Então, origem no A, extremidade no E. Vamos representá-lo. Este é o vetor soma, ou vetor resultante. Agora vamos calcular o valor dele. Observe que no vetor soma ou resultante, que dá para você construir um triângulo aqui. Ó. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos construir os catetos aqui. Cateto oposto. Cateto adjacente. Quanto vale o cateto oposto aqui? Olha, nós temos aqui, olha, 4 quadradinhos, 4 unidades. E o cateto adjacente nós temos aqui 5 quadradinhos, 5 unidades. Para calcular o valor do vetor soma, então nós teremos, olha, que o vetor soma será igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, o vetor soma ou resultante será igual a raiz quadrada de 16 mais 25. Então, esse vetor soma vai ser igual a raiz quadrada de 41 unidades. Deixa indicado assim mesmo. Agora vamos para o segundo caso. Eu quero o vetor R, A mais F. Vamos deslocar o A aqui. Ó. Quero A mais F. Vetor resultante, o vetor R. Notem que nós temos um triângulo retângulo novamente aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então nós temos aqui, o cateto oposto aqui, ó, vão ser 4 quadrados e aqui 3 quadrados. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então vamos calcular. R é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esta é a resposta. O valor do vetor R, 5 unidades. Vamos continuar. Agora, olha, eu quero B mais 2 vezes C menos 2 vezes D. Então, olha, vamos pegar o B primeiro.
mais 2 vezes C. Então, olha bem, eu vou deslocar o C, só que é 2 vezes o C. Então, eu vou ter que dobrar o tamanho do C. Vamos dobrar o tamanho do C, mantendo a mesma direção e sentido. E aqui, então, em vez de ser C, vai passar a ser 2C. Agora, menos 2D. Olha, menos 2D. Eu vou ter que dobrar o D. Então, vamos pegar o D aqui, ó. O D está aqui. Além de dobrar o D, não é menos 2D, eu vou ter que inverter, então, o vetor D. E vai para lá. Dobrando o valor agora. Esse é o vetor 2D. Vetor resultante. Origem no primeiro, que é o B, e extremidade no último. Esse é o vetor resultante. Tá? Observe que dá para montar novamente aqui, olha, o triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Então esse vetor resultante, né, eu estou chamando de vetor soma. Vamos enxergar o triângulo retângulo aqui, ó. Cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto tem 6 unidades. E o cateto adjacente tem 17 unidades. Então o vetor soma vai ser o equivalente a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 17 ao quadrado. Então, na sequência aqui, olha, o vetor soma será igual a raiz quadrada de 36 mais 17 elevado ao quadrado vai dar 289. Então, isso vai me dar o vetor soma igual a 289 com 36 mais 36, 325. Então, o vetor soma vai ser aproximadamente 18 unidades. Olha, eu esqueci de colocar aqui o sinal menos 2D, tá? Porque 2D seria para cá, né? Para como foi para a direita aqui, ó, menos 2D. Eu esqueci de colocar o sinal aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, é menos 2D. Vamos colocar preto. Aqui, ó, é menos 2D, tá? Menos 2D. Dado o diagrama vetorial, trace o vetor resultante e dê o valor. Note como são os dois agora. Tá vendo? Eu quero o vetor resultante aqui como vetor soma, né? Então, eu vou fazer pela regra do paralelogramo. Olha, na extremidade do vetor B, eu vou colocar um vetor igualzinho a. E na extremidade do A, eu vou colocar um igualzinho ao B. Tá vendo? Estou fechando o paralelogramo. O vetor resultante, ele terá a origem aqui, né, na origem dos dois, pegando a diagonal
do paralelogramo aqui. Este é o vetor soma, ou que nós podemos chamar de vetor resultante. Agora, como calcular o valor dele? Como é uma soma vetorial entre dois vetores que formam entre si um ângulo de 60 graus, vamos pegar a fórmula. O vetor soma será igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a, b, cosseno, no caso aí do ângulo, 60 graus. Tá? Então o vetor soma será igual raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 4 vezes cosseno de 60 vai dar meio. Simplificando, você vai ter que o vetor soma vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, mais 4 vezes 3, 12. Então, o valor do vetor soma será 16 com 12, 28, 28 e 9, 37. Raiz de 37 unidades. Esse é o valor do vetor soma. Ok? Vamos falar agora de diferença. 3. Dê o valor da diferença entre dois vetores que formam entre si um ângulo de 60 graus e cujo módulo de cada um vale 3 unidades e 4 unidades. Quer dizer, a mesma coisa agora, só que agora é o vetor diferença que eu estou querendo. Tá? Então lembre-se, olha, como eu estou representando dessa maneira aqui, os dois com a mesma origem, né, e um ângulo aqui, lembre-se, a diferença eu vou fechar o triângulo aqui apontando para o primeiro vetor. Tá? Então eu estou chamando assim, ó, por exemplo, V1 de 3 unidades e V2 de 4 unidades. Tá bom? Como é V1 menos V2, eu vou fechar apontando para V1. Este será o vetor diferença. Agora vamos calcular o valor do vetor diferença. Então, o vetor diferença vai ser raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2V1 V2 cosseno do ângulo θ. Ok? Como o ângulo é 60 graus, cosseno de 60. Então, o vetor diferença ele vai ter o valor como o módulo do vetor diferença será raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 60, que é meio. Simplifica. Então você vai ter que o vetor diferença vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 16 menos 12. Então o vetor diferença será raiz quadrada de 13 unidades. Esta é a resposta. Raiz quadrada de 13 unidades. Bom,
Mariana anda 40 metros para o leste. Olha, vamos representar aqui, ó, mais ou menos o vetor 40 metros para o leste. Uma certa distância para o norte. Bom, então vamos uma certa distância para o norte. De forma que fica afastada 50 metros do ponto de partida. Então, olha, ela vai ficar afastada 50 metros do ponto de partida. Tá, vamos colocar aqui os dados, né? Direito, olha, primeiro ela andou 40 metros para o leste. Depois ela andou uma certa distância para o norte, que eu não sei. E ela ficou a 50 metros do ponto de partida. Quer dizer, 50 metros do ponto de partida, né, é em linha reta. Né? Você está pegando aí, ó, é o deslocamento. Tá? Você vai ver qual a distância dela em relação ao ponto de partida. Você vai medir isso em linha reta. Tá? Então, essa distância aqui, olha, é 50 metros. É a distância que ela ficou em relação ao ponto de partida aqui. Então, o ponto de partida foi aqui. Bom, então se eu quero achar D, olha, ficou fácil aí. Ó. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então você vai ter que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então você tem aqui, ó, 2.500 e 1.600. Isso significa que ela andou 30 metros para o norte. Que essa é a tua pergunta, né? Determine a distância percorrida para o norte. A distância percorrida para o norte equivale a 30 metros. Esta é a resposta. Agora, olha, considere dois vetores, um cujo módulo seja 30 e outro cujo módulo seja 40. Determine como esses vetores podem ser combinados para que a soma tenha 70. Módulo 70. Então, olha só, dá até para fazer de cabeça, aí, olha, 30 e 40 é 70. Então, para que a soma coincida com a soma vetorial, quer dizer, esses dois vetores eles têm que estar paralelos. Tá? Você poderia fazer de cabeça, mas a ideia não é essa. Vamos supor, se eu colocasse em vez de 70, 60, você tem que colocar os vetores de tal forma, né, de maneira que vai formar um ângulo entre eles, de maneira que a resposta desse 60, o vetor soma. Então, como é que você vai saber, como é que você vai ajeitar esses vetores? Então, para calcular isso, nós vamos ter que usar a equação da soma vetorial. Olha só, eu sei que o vetor soma é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ. Na realidade, eu quero descobrir que ângulo θ é esse. Tá? Quer dizer, se eu descobrir que o θ vale 0 grau, eu vou saber que os dois estão paralelos. Tá? Θ 90 graus, eu sei que eles vão estar perpendiculares. Tá? Então vamos lá, vamos calcular. O vetor soma não tem um módulo 70? Vamos colocar aqui, ó, 70 é igual a raiz quadrada de o vetor A, 30 ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, que dá 40 ao quadrado, mais 2 vezes 30, vezes 40, vezes o cosseno do ângulo θ. Eu quero descobrir esse ângulo θ aí.
Tá? 70 é igual a raiz quadrada de 30 elevado ao quadrado, 900, mais 40 ao quadrado, 1.600, mais 40 vezes 30, 1.200 vezes 2, 2.400, vezes o cosseno de θ. Bom, essa raiz está me atrapalhando, né? Então vamos levar ambos os membros ao quadrado. Você vai ter 70 ao quadrado, 4.900, é igual. Vai sumir, né? Com a raiz aqui, olha. Você vai ter 900 mais 1.600, 2.500, mais 2.400 cosseno de θ. Passa o 2.500 para cá subtraindo, você vai ter 4.900 menos 2.500 vai ser igual a 2.400 cosseno de θ. Volto a frisar, eu quero achar o valor de θ. 4.900 menos 2.500 vai dar 2.400. Que vai ser igual a 2.400 cosseno de θ. Passo 2.400 dividindo, eu terei que cosseno de θ será igual a 1. Qual é o ângulo cujo cosseno vale 1? θ é igual a 0 grau. Provei. Tá? Aquilo que eu tinha comentado. Θ sendo 0 grau, significa que você tem, na mesma direção e sentido, os dois vetores. Você tem um vetor para cá, né, valendo 30, e outro vetor também para lá, valendo 40. Na hora, como, né, eles são paralelos, olha, o ângulo entre eles é 0 graus, são paralelos. Na hora que você representar o vetor resultante, você vai ter o vetor de 30 e o vetor de 40. De maneira que o vetor resultante será esse vetor aqui, ó, 70. Tá? Esse é o vetor soma aí, tá, dos dois vetores 30 e 40, se eles formarem um ângulo de 0 grau entre eles. Então você vai ver, tá, no exercício aí, que eu vou anexar junto, você vai ter esse mesmo exercício aí, só que eu dou outros valores. Tá? Peço para você achar, então, como você vai associar esses vetores? Você vai ter que achar o ângulo. Tá? Você vai pegar o valor do vetor soma, o resultante, e colocar aqui, ó. Tá? E aí você desenvolve até chegar no ângulo. Ah, mas e se der um ângulo aí que eu não conheço o valor do cosseno? Tá? Por exemplo, dela cosseno de θ igual a 0,7. Tá? Você pode colocar a resposta assim, ó. Θ vai ser igual ao arco cujo cosseno vale 1. Tá? Coloquei a resposta como cosseno 1, né? É arco cujo cosseno vale 1. Essa resposta ela é aceita. Tá bom? Então resolva as questões na lista anexa, tá? Que é importante antes de dar sequência para a próxima aula.